É bom que se diga que essa EBF é a EBF de adultos. Mas essa semana, sexta e sábado, também teremos a EBF infantil. Ao final, a Ana Luísa, diretora do departamento infantil, vai estar aqui dando alguns avisos, certo? Sobre a EBF de crianças. Meus irmãos, o tema que a gente vai desenvolver hoje em dia não, né? Hoje de manhã, especificamente, é características de uma igreja que edifica. Essa questão da edificação, que é o tema da EBF, e é o tema anual da nossa igreja, a edificação recíproca. Ela é uma questão latente na Bíblia, é uma questão importantíssima. E a gente vai falar hoje, como assim, né? O que significa uma igreja que edifica, certo? Só que aí eu quero começar, digamos, mais atrás, pelo começo. Quais são as características da igreja? Antes de a gente saber quais as características da igreja que edifica, a gente precisa saber quais são as características da igreja. E aí, normalmente, a gente lembra, ou deveria lembrar, se alguém perguntar assim a você, quais são as características da igreja? Deveria vir à nossa mente, a formulação feita lá no século IV, bem longe, né? Pelo Concílio de Nicéia, e depois explicitada e desenvolvida pelo Concílio de Constantinopla. E aí a gente tem justamente o que a gente chama de o credo niceno-constantinopolitano. Os irmãos não imaginam como eu treinei para essa palavra sair hoje certinho. Eu tive que falar elas várias vezes. E pronto, já falei uma vez, não vou tentar de novo. Bem, a gente não vai falar do concílio, tá certo? Nem dos concílios. Mas esse aqui foi o primeiro chamado concílio ecumênico da igreja. Por que ecumênico? Não de todas as religiões, tá? Ecumênico do cristianismo. Esse documento aqui foi produzido e ele é aceito por todos os ramos da cristandade, certo? A gente teve cerca de 7 concílios ecumênicos, se bem que depois do quarto já não foi tão ecumênico assim. Aí já começa, nem todos aceitam algumas partes. A gente sabe que os concílios erram. Isso foi afirmado claramente na Reforma Protestante e a gente sabe que são documentos humanos produzidos sujeitos ao erro. Mas eles têm sua importância histórica. Eles têm sua importância doutrinária. Inclusive, o Concílio de Nicéia, ele foi convocado para responder justamente a umas heresias que estavam surgindo, aliás, que já tinham surgido na geração imediatamente seguinte à geração dos apóstolos. Como sempre ocorre, na Bíblia também ocorria isso, né? Lembrem que depois que Moisés, Josué, aquela geração morreu, a geração seguinte já começou a se transviar. E assim, o erro, a heresia entrou logo cedo na igreja cristã. Aliás, antes da morte dos apóstolos. Eu não sei se os irmãos percebem que as cartas mais tardias do Novo Testamento, as últimas cartas, elas já começam a combater diretamente o gnosticismo, que foi a heresia mais perigosa que a igreja cristã enfrentou. Então, assim, faz parte do ser igreja defender-se do erro. E esse concílio ele foi convocado justamente para responder a umas heresias em relação à pessoa de Cristo. E há grandes formulações aqui importantes que a gente segue e defende como cristianismo ortodoxo, como base da nossa fé, o que foi afirmado a respeito de Cristo no Concílio de Nicéia e no Concílio de Constantinopla. Mas a gente não vai falar do concílio, como eu disse. Eu quero só chamar a atenção de uma frase do credo, que diz assim: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja tem as seguintes características: ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica.
Eu sei que alguns já levantam a orelha assim de estranheza, né? Infelizmente, no evangelicalismo, a gente às vezes pensa que a igreja começou em 31 de outubro de 1517, né? A gente pensa que a igreja começou com a reforma. Alguns pensam que a igreja começou quando o presidente da sua denominação fundou, né? É mais recente ainda. Outros pensam que a igreja começou, sei lá, num avivamento, lá na Rua Azusa, ou no século XIX, no século XVIII. E, às vezes, entre os reformados, a gente pensa que a igreja começou com Lutero, né? Ou recomeçou, mas que a igreja estava morta durante toda a Idade Média, a Idade Antiga, mas essa não é a verdade. E isso aí é a síndrome de Elias, né? Sabe Elias, na época de iniquidade, lá no reinado de Acabe, que ele vai para o Senhor dizendo: Senhor, ó, só sobrou eu, tem mais ninguém. Aí o Senhor diz: menos, Elias. Ele falou assim não, né? Mas baixa a tua bola. Eu reservei para mim milhares de homens que nunca dobraram os joelhos a Baal. E foi assim durante toda a história da igreja. Cristo edifica a sua igreja. Então, esse credo é nosso. Ele faz parte da nossa história, da igreja de Cristo. E o que é que significa? Falando rapidamente. Igreja una, só existe uma igreja. Mas essa unidade, a gente sabe que ela não é institucional. Não significa que a gente tinha que ser unido debaixo de um cabeça humana, especialmente sediado em Roma. Não, a gente rejeita. Não é essa unidade que a gente está falando. A igreja é santa, separada do mundo, com regras de viver diferentes do mundo. A igreja é católica. Católica significa universal. É interessante, né? A gente, para evitar confusões, a gente passou a recitar o credo: creio na Santa Igreja Universal. A gente tirou o católica, né? Para não gerar confusões. Só que aí nos anos 90 o Edir Macedo estragou tudo, né? Porque aí disse: rapaz, creio na Santa Igreja Universal. E pegou mal. Vamos voltar a usar o católica, né? Brincadeira, viu, gente? Mais ou menos. Mas, enfim, católica ou universal significa a mesma coisa, tá? E a igreja é apostólica. Apostólica porque está fundamentada no início, no ensino dos apóstolos de Cristo. E mais, ela tem a mesma missão que os apóstolos de Cristo tinham. Ou seja, se alguém perguntar a você, presbiteriano raiz lá, você é católico apostólico, você pode dizer sim, só que aí você vai ter que explicar várias coisas, né? Só não sou romano, mas sim sou católico apostólico. Creio na igreja una, santa, católica apostólica, e faço parte dessa igreja. Mas vamos lá, essas são as características básicas da igreja, certo? Durante a história, outras características, outras classificações foram sendo apresentadas. Mas vejam, gente, não é que essas outras substituem essas quatro, não. Essas são as mais básicas, certo? Mas aí foram sendo feitas outras distinções ao longo do tempo. Uma que a gente conhece bem, e a gente conhece bem porque ela foi formulada na Confissão de Fé de Westminster. É a distinção entre a igreja visível e invisível. E aí, às vezes a gente fica em dúvida, né? Como assim uma igreja invisível, né? Mas a questão aqui é de perspectiva. É a igreja vista na perspectiva terrena, nossa, humana, e a igreja vista na perspectiva celestial. Mas também nós não vamos tratar disso. Uma outra classificação é a igreja local e a igreja universal. Ou seja, o fato de fazermos parte da igreja católica ou universal não significa que não haja igrejas locais.
Inclusive, no Novo Testamento, a gente já vê isso claramente. O Paulo usa o termo igrejas no plural, muitas vezes, as igrejas espalhadas pelo mundo. Ele fala, abre a carta aos Coríntios, a igreja que está em Corinto. Ou seja, eu estou me dirigindo a uma igreja local, com uma vida própria, uma dinâmica própria, mas lembre-se, vocês fazem parte de algo maior. Vocês fazem parte da Igreja Universal. E também, uma que a gente conhece bastante, uma classificação é da Igreja Militante e da Igreja Triunfante. Veja, se a questão do local universal é uma classificação relacionada ao espaço, a Igreja Militante e Triunfante é relacionada ao tempo. Ou seja, falando bem diretamente, a Igreja Militante é aquela que está na terra ainda, dos que estão vivos. A Igreja Triunfante é a que já está reunida com o Senhor da glória. Certo? E a gente sabe também que a Reforma Protestante, ela lidou com o seguinte problema. Vocês sabem que os reformadores não queriam romper com a igreja. Nunca quiseram. Eles romperam com a igreja institucionalizada quando viram que não conseguiriam reformá-la. Está aí o termo reforma. Só que, ao romper, eles precisaram lidar com o seguinte questionamento. Como é que a gente pode saber se o que a gente está fazendo é certo? Como é que a gente vai promover essa quebra na unidade da igreja? E lembra que não foi a primeira, tá? A igreja ortodoxa já tinha se separado séculos antes. Mas, para responder a isso, eles se voltaram para a questão das marcas da igreja verdadeira, que já é outra coisa. Vejam, as marcas da igreja verdadeira, os irmãos lembram quais são elas? A pregação da palavra, do evangelho, a administração correta dos sacramentos e o exercício da disciplina. Essas marcas, elas são manifestações da apostolicidade da igreja. Eles se voltaram, o que é uma igreja apostólica? E aí eles responderam, a igreja apostólica é aquela que prega o evangelho tal como pregado pelos apóstolos, que aplica os sacramentos tal como pregado pelos apóstolos. E aí veja, se uma instituição não está fazendo isso, a gente tem não apenas o direito, mas o dever de se separar. Mas também não vamos falar disso. Eu só estou dando esse panorama para os irmãos entenderem que existem outras classificações. Se vocês forem lá na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, que trata da igreja, vocês vão ver, eles não negam nem substituem a formulação de Nicéia e de Constantinopla. Eles constroem sobre ela, a partir dela. Eles falam que a igreja é católica, universal, e aí acrescentam, ela pode ser visível, invisível, e aí as coisas vão se somando, tá certo? Mas vamos lá. Eu quero fazer com vocês, eu quero que vocês abram lá a Bíblia, no livro de Efésios novamente, no mesmo capítulo que a gente leu, capítulo 2. Para a gente ver, aqui em Efésios, e Efésios é considerada a carta que tem a doutrina da igreja mais explícita, mais desenvolvida, assim como Romanos pode ser considerada a carta da doutrina da justificação pela fé somente, é onde está mais desenvolvida. Assim como Gálatas de certo modo, a carta sobre a liberdade cristã e sobre a salvação pela graça. Efésios pode ser considerada a carta da igreja. É onde o tema da igreja recebe um tratamento
aprofundado e recorrente de Paulo. Paulo sempre está voltando a ele, do início ao fim da carta. E a gente vai ver essas características da igreja que edifica, lendo aí em Efésios 2, 11 a 22, o que a gente leu como leitura alternada. Mas depois eu vou pedir que vocês pulem lá para Efésios 4, não agora, para a gente ler de 1 a 16. Então eu vou ler de novo o que a gente fez de leitura alternada, certo? Efésios 2, de 11 a 22, diz assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora vamos lá para Efésios 4. Vamos ler do 1 ao 16. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Meus irmãos, percebam aqui, eu li duas partes separadas da carta, né? Percebam aqui qual é o fluxo do argumento de Paulo, né? A carta começa, Paulo falando verdades sublimes. Inclusive, eu gosto de dizer que Efésios 1 da Bíblia, a quantidade que tem mais teologia por metro quadrado. Assim, porque ele sai amontoando numa frase só. Se vocês lerem do versículo 3, capítulo 1, do versículo 3,
até o versículo 14. Gente, percebam que não tem um ponto final aí, só no final. E é assim mesmo, viu? Paulo vai num fôlego só, falando um monte de coisas. E assim, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Ele fala de coisas profundas, decreto de Deus, eleição, adoção, predestinação. Ele sai dizendo. E aí depois ele começa, no capítulo 2, falando, lembre que isso aqui é uma carta a uma igreja gentílica. Ele sai falando do que Deus fez em favor deles. Só que aí Paulo começa a explicar, nessa parte que a gente leu, a questão do relacionamento entre os judeus e os gentios na igreja de Cristo. Lembra que aqui está se falando daqueles que acreditam, que creem em Cristo. E aí é quando ele começa a falar, acabou a separação. Antes, e lembra que Paulo fala como um judeu, tá? Antes vocês estavam do lado de fora. Vocês eram estranhos às alianças, às promessas, aos pactos, à misericórdia de Deus, a todos os sinais de Deus em favor de Israel. Mas agora vocês foram trazidos para dentro. Agora vocês entraram no pacto da graça, vocês são filhos de Abraão. Agora vocês estão do lado de cá. E isso é uma mensagem para os judeus também. Olha, Deus derrubou a parede de separação, que separava judeus e gentios e fez dos dois uma só humanidade, uma nova humanidade em Cristo. É isso que Paulo vem falando. Aí, ele amontoa, aí no final dessa parte que a gente leu do capítulo 2, a partir do versículo 19, do 19 a 22. Eu não sei se os irmãos percebem, mas Paulo usa várias metáforas, imagens, para descrever a igreja. Vocês percebem? Pode passar aí, Leozinho. Ele fala, a igreja é o corpo de Cristo. Ele diz que a igreja é como se fosse um povo ou uma nação. Você diz, epa, onde é que está isso aí? Quando ele fala, agora vocês são concidadãos, ele está usando a palavra cidadania, está usando um termo político, de pertencimento a um estado, a uma nação, a um povo. E lembre que a mente de Paulo era formada pelo Antigo Testamento. E aquilo que Pedro usou para se referir à igreja era uma formulação lá de Moisés, a igreja como nação santa, como um reino de sacerdotes. E aí Paulo diz também que o povo é como uma nação. A igreja como uma nação. Ele diz que também a igreja é a família de Deus. Ele diz, e é aí que a gente vai focar daqui a pouco, que a igreja é como um edifício, ou uma edificação. Vejam versículos 21 e 22. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. E a igreja também é um santuário, habitação de Deus. Gente, são imagens, são metáforas. A igreja é corpo, mas ela é também família. Ela é povo, mas ela é também santuário. Ela é edificação, mas ela é também noiva. Pegando outra metáfora que não está aqui, mas que é bíblica. Ela também é remanescente. Outra metáfora bíblica para explicar a igreja. É interessante que cada ideia dessa, cada metáfora, ela acrescenta uma ideia ao nosso conceito de igreja. Ela vai ampliando o nosso conhecimento a respeito do que é a igreja. Veja, dizer que a igreja é um corpo,
você começa a fazer conexões. Como é que um corpo funciona, né? E veja que Paulo, em outras partes, desenvolve bastante essa metáfora do corpo, falando dos membros. Se a igreja é família, será que eu estou seguro? Como numa família? Percebem? Se a igreja é a noiva, será que haverá um casamento no final da história? Haverá uma grande festa? E aí a gente vai ampliando o nosso conhecimento a respeito da igreja. E aí é importante dizer o seguinte: você não pode pegar uma dessas metáforas e pensar que a igreja é só aquilo, porque aí você vai ter uma visão distorcida, incompleta da igreja. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é bem comum, viu, gente? Por exemplo, a metáfora da igreja como o corpo de Cristo. Quando só se olha para ela, já se construiu aí muita tese estranha para dizer a respeito da igreja. Uma dessas teses é a continuidade da encarnação de Cristo na igreja, por exemplo. Mas a gente precisa ter esse quadro completo. Mas, como eu disse, a gente hoje vai tratar da igreja que edifica. Quais, então, são essas características da igreja que edifica, né? Dessa metáfora que Paulo usa. E aí a coisa mais profunda que eu tenho a dizer a vocês é essa: a igreja edifica sendo um edifício. Você tem que lembrar do que significa edificar. A gente usa muito essa palavra. Isso edifica, isso não edifica. Mas pense na construção. Pense no edifício. Eu não estou, por favor, Paulo não está dizendo, nem muito menos eu estou dizendo, que a igreja é um edifício de tijolos, num templo feito por mãos humanas. Não é isso. Mas essa metáfora do edifício, ela é aplicada à igreja. A igreja é um edifício em construção. E é interessante que ela tem fundamento, como toda construção. Qual é o fundamento da igreja? Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Se você for lá para 1 Coríntios 3:11, Paulo diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Para tudo. Paulo está se contradizendo aqui? Lá ele tinha dito que o fundamento são os apóstolos e os profetas. Aqui ele está dizendo que o fundamento é quem? E aí? Gente, deixa eu fazer uma pausa aqui só para dizer o seguinte. Isso aqui é aula, tá? Por isso, inclusive, que eu fiquei aqui embaixo. Para ficar mais... Eu estou dizendo isso porque vocês podem se manifestar, podem participar, fazer perguntas. Podem fazer perguntas. Não sei se eu vou conseguir responder, mas a pergunta está liberada. Certo? Comentários, enfim. Gente, não há contradição nenhuma aqui. Pelo contrário, Paulo está reforçando a autoridade que Cristo deu aos apóstolos, como os apóstolos representam Cristo. Ou seja, a palavra dos apóstolos, é por isso que a igreja é apostólica, é a palavra de Cristo. Cristo deu a sua autoridade aos apóstolos para eles fazerem exatamente isso. Pregarem o evangelho com autoridade divina instituída pelo próprio Cristo. Então veja, a igreja tem fundamento. Aqui em Efésios,
Paulo ainda vai mais adiante, pega uma figura também do Antigo Testamento e diz que Jesus é a pedra angular, que também está no fundamento. Uma vez posto o fundamento, o que é que você faz? Levanta a construção. E aí vem tijolos, cimento, ferro, madeira, enfim. É interessante que Pedro chama os membros da igreja de pedras vivas. E aí, gente, vocês sabem que nada na Bíblia é à toa, né? Pedro está aqui trazendo à sua mente aquela fala de Jesus, de que Jesus edificaria a sua igreja sobre a pedra da confissão de Pedro. E ele dizendo, eu sou pedra, vocês também. Vocês são pedras que vivem. Vocês fazem parte desse santuário. Pode passar aí, Leozinho. Ver isso nos faz ver algumas verdades. Primeiro, o fundamento foi lançado de uma vez por todas. O fundamento foi lançado de uma vez por todas. Não foi isso que a gente leu lá em 1 Coríntios 3,11? Ninguém pode lançar outro fundamento. E mais, gente, o edifício vai crescendo, tá? Mas o fundamento, uma vez concluído, acabou. O fundamento não vai crescendo. Uma vez lançado o fundamento, acabou. É por isso que a gente afirma sem medo, que o ofício apostólico cessou. Que todos aqueles que se autodenominam apóstolos hoje são falsos mestres. Poxa, que coisa pesada. É isso mesmo, gente. Cessou. E também a gente afirma com toda a segurança que não há sucessão apostólica. A palavra de Cristo está toda aqui. Está toda aqui. Cessou, fechou. Mas vamos lá. O fundamento foi lançado de uma vez por todas. Isso é a apostolicidade da igreja. Segunda verdade, o edifício está em construção, não é isso que a gente viu? Paulo falando? Ele cresce. E esse crescimento se dá ao longo do tempo e do espaço. Olha nós aqui hoje. No século 21, no continente americano. Acrescentando tijolos à igreja. Aí está a catolicidade da igreja. Paulo diz mais. Diz que há apenas um edifício. Há apenas um edifício. Isso é a unidade da igreja. Não há outros edifícios. Outros edifícios iam precisar de outros fundamentos. Tem um fundamento único e um edifício sendo construído nele. E mais, na mesma frase, no mesmo versículo 22, Paulo diz que esse edifício, não basta dizer que é um edifício, né? Edifício pode ser várias coisas, né? Uma casa, uma loja, um galpão. Paulo diz, esse edifício é um santuário dedicado ao Senhor. Habitação de Deus. E está aí a exigência de santidade. Estão vendo como as 4 características da igreja aparecem só nesse trecho?
Mas tem um detalhe. Há apenas um edifício. Mas esse edifício tem partes diferentes. Gente, pense na casa. É uma casa, certo? Mas tem coisas diferentes, né? Cozinha é cozinha, tem quarto, tem sala. Vamos lá, vamos pensar num santuário do Antigo Testamento. Pense no tabernáculo. Um tabernáculo, mas tinha partes diferentes, não era isso? O pátio externo, o lugar santo, o santo dos santos. Cada um com funções, usos diferentes. Paulo fala, voltem lá para Efésios, agora no capítulo 4. Ele começa assim, a parte B já, do versículo 1. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha o que diz o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vocês estão percebendo a ênfase aqui? Esforçar-se já é algo que é forte, né? Mas aí diz, não basta vocês se esforçarem. Vocês têm que se esforçar diligentemente. Vocês têm que botar, todo foco nisso aí. E olha a mensagem para nós. Vocês têm que se esforçar diligentemente por preservar a unidade. Unidade do Espírito. É unidade de acordo com o Evangelho revelado pelo Espírito Santo. Não é unidade a qualquer custo e com qualquer... Mas devemos nos esforçar diligentemente. E aí ele aponta vários motivos. Vocês percebem aí? Por que a gente deve se esforçar diligentemente por preservar a unidade? Paulo disse, quer saber? Porque há somente um corpo, um Espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um só Pai. Veja inclusive que o Deus Trino é referido aqui separadamente para reforçar. Um Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. Só que aí, ele está falando da unidade. Só que aí ele começa no versículo 7 em diante, a falar de uma diversidade interna. Não sei se vocês percebem aí no texto. Ele está falando de unidade, depois ele fala, mas tem muita diferença aqui dentro, viu? A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E aí diz, Deus concede para um uma coisa, para outro outra, para um terceiro já outra coisa. Não é igual para todo mundo. E as pessoas que recebem proporções diferentes. Mas veja, a questão não é simplesmente a diversidade pela diversidade, que é o discurso atual, né? A diversidade de dons é para promover o aumento da unidade.
a diversidade de dons, a diversidade de cômodos nesse edifício, a diversidade de equipamentos nesse edifício, serve não para separar, mas para que todos trabalhem em conjunto para um propósito de unidade, um propósito único. Fazer crescer o edifício, que Paulo fala aqui do corpo bem ajustado. Versículo 16, de que em todo o corpo bem ajustado, ele já volta para a metáfora do corpo aqui. Ele transita entre as metáforas. E aí, olha só, gente. Devemos apreciar a diversidade dentro da igreja. Devemos não nos ressentir, sentir inveja, mas devemos apreciar, valorizar. Lembrando que é o Senhor soberano quem distribui como Ele quer. Sabe aquele irmão que ousa fazer as coisas diferentes do jeito que eu faço? É essa diferença que vai suprir uma deficiência sua. Você não faz tudo, você não sabe tudo, você não tem condições de fazer tudo. Às vezes na igreja a gente tem essa coisa, né, de achar que o ministério X só funciona se eu estiver ali na frente, porque eu sei fazer. E aí vem outra pessoa com características diferentes da minha, com a visão diferente da minha. Eu estou falando de coisas, gente, que eu não estou falando de qualquer diferença de visão, não, tá? Se o cara defende uma heresia, se ele sai do âmbito da apostolicidade, da fé, não é disso que eu estou falando. Repito, não é a diversidade pela diversidade, mas a gente precisa apreciar mais a distribuição soberana de dons dentro da igreja. E olha só, por quê? E aí o texto tem alguns marcadores aqui. Você não pode perder de vista. Paulo sai falando. Por que essa diversidade de dons dentro da igreja? Porque uns são apóstolos e outros não. Uns são evangelistas e outros não. Uns são mestres e outros não. E essa não é a única lista de dons de Paulo. Em outras cartas ele mostra outros dons. Porque uns têm dons de misericórdia e outros não. Um dom específico, né? Dons de hospitalidade e outro não. Dom de fé e outro não. E aí ele diz, primeiro marcador, com vistas a alguma coisa. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A diferença de dons na igreja é para que os santos sejam aperfeiçoados. Tá, aperfeiçoados para quê? Aí vem um outro marcador, para o desempenho do seu serviço. Que serviço é esse? Para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o objetivo disso? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha a unidade voltando aí. A diversidade é para promover a unidade. A unidade da fé. Mas me dê, não quer demais. Obrigado. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que, olha que coisa importante,
não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados... Eu estou no versículo 14, tá? Eu estou lendo desde o 12, lendo trechos, estou no 14. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Estão vendo aqui o que é uma igreja que edifica? Quem tem a impressão, às vezes, que a gente parece um monte de menino? Quando a gente vê aquelas picuinhas bestas, às vezes entre os ministérios, fofoca entre os irmãos. Aquele negócio, não vou fazer não. Não vou ajudar não. Não vou me rebaixar não. Não sou chamado para isso não. Não. Já caminhando para o final, qual é o serviço para o qual somos equipados? A edificação do corpo de Cristo. É para isso a gente precisa deixar de ser menino. Para a edificação de uns aos outros, que é o nosso tema. Aí vamos lá, como tudo isso é alcançado? Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor. Aí sim a gente cresce em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. É interessante que, se você for olhar o resto da carta aos Efésios, a gente não tem como olhar aqui agora, a partir de 4:17, vá dando uma folheadinha aí, rapidamente, passando os olhos no que Paulo fala. Como a gente deve abandonar a impureza, a mentira, a lascívia, as picuinhas, a língua venenosa, a ira pecaminosa, a mentira, as palavras torpes. E como a gente deve ser compassivo, benigno, perdoador. Como deve ser o lar cristão. Vejam lá a partir do 5, versículo 22. Como é o marido que segue a verdade em amor? Como é a esposa que segue a verdade em amor? Como é o filho que segue a verdade em amor? Como é o servo, o empregado que segue a verdade em amor? Como é o patrão que segue a verdade em amor? Como devemos nos preparar para a batalha espiritual, vestindo a armadura de Deus? É Paulo mostrando como isso é na prática. E aí, a igreja que edifica, os tijolos dessa igreja, precisam ser tijolos da igreja, começando em casa. Começando na sua vida civil, no seu local de trabalho. Pode passar, Leozinho. Concluindo,
capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andar em amor. A gente gosta muito de falar sobre dons, e é bíblico. Mas vocês percebem que os dons são instrumentais, são apenas meios. O que importa, no final das contas, é o fruto do Espírito. O que importa, que Paulo usa esse termo, fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, né, como todo mundo conhece. Aqui em Efésios, ele chama fruto da luz. Está falando a mesma coisa, a mesma ideia. A igreja de Corinto era uma igreja rica em dons espirituais. Gente, se tinha uma igreja com gente com dom, era a igreja de Corinto. E quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma das cartas que Paulo mais desce a lenha na igreja. Inclusive aquela coisa, você imagina ele escrevendo, era aquela que quebra a ponta do lápis, né? Em algumas partes, tão forte que está. E aí lá, depois de sair falando sobre dons, ele chega no capítulo 13, que todo mundo conhece, não conhece? O que é que ele fala? Vocês podem ter dons. Vocês podem, inclusive, fazer obras de filantropia. Vocês podem ser mártires, entregar o corpo para ser queimado. Vocês podem dar todos os seus bens para distribuir entre os pobres. Vocês podem falar. Podem ser poliglotas. Mas se vocês não tiverem amor, vocês nada fizeram. Nada fizeram. Uma igreja que edifica é uma igreja que ama. Uma igreja que edifica é uma igreja que ama. E aí, usando as palavras do apóstolo João, não de palavras nem de línguas, mas de fato e de verdade. Agora, olha só. Fala-se muito no amor hoje em dia. Aliás, sempre, né? Sempre na história. Todo mundo fala em nome do amor. Mas é o amor. Eu vou usar os mesmos termos da igreja. É um amor uno, santo, católico e apostólico. É o amor bíblico. E saiba de uma coisa, quando a igreja começa a exercitar o amor bíblico, ela não ganha elogios do mundo. O mundo odeia Deus e tudo que é de Deus. Amor não é uma ideia que cabe qualquer coisa não, uma ideia abstrata assim, que você preste com o que você quiser. Tudo é amor. O pastor americano John Piper, acho que foi numa entrevista, ele deu uma resposta, eu não me lembro a pergunta, mas ele disse, olha, é preciso muito amor
para dizer às pessoas perdidas que no caminho que elas estão indo para o inferno, e que você quer alertá-las com todas as forças para ela abandonar aquele caminho. Só que, ao dizer isso, para algumas práticas pecaminosas hoje, essa sua demonstração profunda de amor será tida como ódio. Discurso de ódio. Até aí, ok, todo mundo já sabe. Mas o mais interessante que eu achei dessa entrevista foi o que ele disse em seguida. Ele diz: a questão não é isso em si. Sempre foi assim na história da igreja. Sempre. As pessoas chamam o bem de mal e o mal de bem. As pessoas sempre perseguiram. Então, assim, não é vitimismo da igreja. A questão é: você, cristão, está disposto a continuar amando nos termos bíblicos, mesmo quando, ao fazer isso, você vai ser acusado de estar odiando? Você vai continuar amando, mesmo que o mundo caia em cima de você, mesmo que você vá preso? Uma igreja que edifica é uma igreja que ama de fato e de verdade, e não apenas de palavra.